Graças a Deus, bendito seja o santo nome de Jesus. Eu também quero louvar a Deus por essa noite ter aqui comigo, me alegra muito meu coração. Minha irmã e meu sobrinho lá de Casimiro de Abreu, quando comecei o culto aqui, ela é baixinha, mas deu para ver, quando eu vi, eu fiquei muito feliz. A minha irmã Ruth Helena. Queridos, vamos, por gentileza, abrir a palavra de Deus no livro de Salmo de número 51. É um salmo de Davi, um Davi diferente. Aqui no Salmo 51 a gente vê um Davi diferente daquele que derruba gigante. Aqui é um Davi quebrantado, quebrado. E às vezes tudo que a gente precisa, sabe, irmãos? O Senhor para encher tudo que a gente precisa ser esvaziado. Esvaziado da gente, de um monte de coisa que não tem que estar no nosso coração, para que haja espaço para a palavra de Deus. Você pode ficar de pé, por gentileza, para a gente ler juntos a palavra de Deus. Salmo 51, que antes do Senhor te encher hoje, Ele te esvazie. Quem pode dizer amém? A gente não quer muito ser esvaziado, mas às vezes é necessário. Quarta-feira eu disse que, domingo, que antes de Deus nos dar o que a gente quer, Ele nos dá o que a gente precisa, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Salmo 51 é um salmo de Davi. Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Esse é o Davi que eu me identifico, porque nem sempre eu consigo ser aquele Davi que derruba gigante, mas esse Davi quebrantado, humilhado diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Davi sabe exatamente o que ele está fazendo. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Aí o 13 diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Gosta de ouvir, gosta de ver nos filmes o menino ruivo de pequena estatura, que tem uma funda, que derruba um gigante, que as pessoas o aclamam, que senta sobre o trono de Israel. Aqui não, é um Davi quebrantado, é um Davi quebrado pelos próprios erros, é um Davi quebrantado pelas próprias decisões equivocadas, pelos caminhos tortuosos que ele mesmo escolheu. E aí eu fico pensando que um dos grandes problemas hoje é a inconstância. Eu tenho visto pessoas que a sua história com Deus é uma história fragmentada. Ele não consegue ter uma história linear, crescendo. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como diz a Bíblia, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até tornar-se dia perfeito. Mas a sensação
é que alguns começam e param. E todas as vezes que para, ele tem que recomeçar. E viver esse ciclo nos impede de crescer, de avançar, de experimentar a vontade de Deus que é perfeita, de descobrir o grande plano de Deus para a nossa própria vida. Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no finalzinho ele diz: ó irmãos, no demais, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está falando de constância. Irmãos, se as circunstâncias te param, o inimigo sempre vai usar circunstâncias. Se as circunstâncias faz você desistir do propósito, da finalidade, do voto que você fez diante do Senhor, as mesmas coisas vão dar certo sempre. E aí a sensação não é de crescer, de avançar, mas é de marcar passo. Os anos se passam e não há crescimento. Não há crescimento no conhecimento de Deus. Muito por conta da nossa instabilidade. Por que somos tão inconstantes? Por que somos tão volúveis, mutáveis, oscilantes? Ora estamos de um jeito, ora estamos de outro. Parece que é regra de comportamento humano. Quem é que já não viveu isso na vida? Você acorda de manhã de um jeito, mas os acontecimentos durante o dia faz com que você entre numa metamorfose que não é de Deus e transforma você. E à tarde talvez você já não está com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto, com a mesma volúpia. E o que aconteceu? É essa instabilidade, é essa gangorra. E muitas das vezes aí entra a voz maligna para dizer que você já tentou muitas vezes e por não ter conseguido, está na hora de se dar por vencido. Mas eu quero dizer para você que a voz do Espírito Santo é outra. A voz do Espírito Santo é: tente uma outra vez, porque em Deus há sempre uma segunda chance. Deus é um Deus cheio de graça, de bondade e de misericórdia. O ser humano gosta de estigmatizar, o ser humano gosta de rotular, de sentenciar. Mas o Deus dos céus é um Deus de misericórdia, que acredita no homem arrependido, no coração quebrantado. Deus levanta, o próprio Davi diz isso no Salmo 103. Por experiência própria ele diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Davi não está falando de caras e bocas. Davi não está falando de fantasia gospel, de cenário, de maquiagem, de máscara. Davi está falando de um coração contrito, de um coração quebrantado, de alguém humilhado aos pés do Senhor. Às vezes, irmãos, o único jeito de subir é descendo. Às vezes o único jeito de ser restaurado é ser quebrado. E Deus permite às vezes uma quebradeira na nossa vida, para que antes de você ter um encontro com Jesus, você tenha um encontro com você mesmo, com a sua realidade, com a sua pequenez. Às vezes é necessário, e Deus permite, que a gente se esvazie por completo, e a gente tenha um encontro com quem somos de verdade. E quem é que somos? Pó. Pó que com Deus somos erguidos, mas que sem Deus nós vamos ser pó caído. E aí que Deus permite isso. Quando a gente olha para a vida de Pedro, por exemplo, um discípulo do Senhor, alguém chamado, que começa esse chamado com uma experiência extraordinária. A multiplicação da sua pesca maravilhosa, as suas redes quase rasgam. E Jesus diz: Pedro, eu já mostrei para você o que eu posso fazer, agora deixa isso tudo. Porque a questão não é o quanto de peixe que você pega, a questão é estar alinhado com o meu propósito. Querido, o homem pode viajar o mundo inteiro, o homem pode querer juntar dinheiro, o homem pode se apoiar na sua intelectualidade, o homem pode ganhar fama, notoriedade, mas se ele não está alinhado com o propósito de Deus, sua vida vai ser pobre, vazia. Por quê? Porque a realização está no centro da vontade de Deus, para a minha vida, para a tua vida. Então Jesus disse para Pedro: larga isso aí agora e você vai estar comigo. E aí Pedro tem essa experiência. Só que Pedro é um Pedro oscilante, porque em Mateus 16, Jesus reúne os discípulos e diz:
Quem os homens têm dito ser o filho do homem? Aí um diz, eu ouvi que tu és Elias. Outro, eu ouvi que tu és um grande profeta. E foram todo mundo relatando. Até que Jesus diz, e vocês? Quem dizem ser? Pelo menos vocês sabem que eu sou. Interessante que no capítulo 14 de João, quando alguém diz para o Senhor assim, Senhor, mostra-nos o caminho. Aí olha que declaração triste de Jesus. Jesus diz assim, deixa eu parafrasear, que vergonha, estou chocado, vocês estão há tanto tempo comigo e vocês não me conhecem. Eu estou aqui, por que vocês estão me pedindo para mostrar o Pai, se eu e o Pai somos um? Então Pedro é esse camarada, e quando Jesus diz assim, ele levanta a mão, é a mão do pescador, Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e disse, ô Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Portanto, eu também digo que tu és Pedro. Olha aqui para a expressão corporal. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, é importante deixar claro que a igreja não está fundamentada em Pedro. Se a igreja estivesse fundamentada em Pedro, os leões já teriam acabado. Se a igreja estivesse fundamentado, as arenas, o Coliseu já teria destruído. Mas sabe por que a igreja está viva e triunfante? Porque Pedro é Petros, é pedrinha, mas Jesus é o rochedo. A igreja está sobre a rocha que é Jesus. Quando Jesus diz, tu és Pedro, o termo grego é Petros, fragmento de rocha. Mas quando Jesus diz sobre esta pedra, aí já não é Petros, é Petra, é rochedo. Jesus está dizendo, Pedro, você é fragmento de rocha. Mas sobre esta pedra, esse rochedo aqui, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse é Pedro, que recebe um elogio, que diz, Pedro, parabéns, foi o Espírito que te revelou. Mas mais na frente Pedro erra, mais na frente Pedro mete o pé pelas mãos. Não sei se Pedro ficou orgulhoso demais, mas ele tenta atrapalhar o plano de Deus. Quando Jesus fala do seu sofrimento, Pedro entra na frente e diz, pelo amor do Senhor, nós não vamos permitir isso daí não, ninguém vai te prender. E era como se Jesus dissesse, ô Pedro, ali atrás você estava bem, mas agora você está ruim, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Quem foi que disse que, às vezes, pular o sofrimento é o plano de Deus? Às vezes, passar por ele é um processo onde o barro será amassado, onde o vaso será moldado. Sabe qual é o problema às vezes, irmãos? Por que às vezes nós não somos trabalhados? Porque Deus nos permitiu, como Noé, plantar uma vinha. A gente plantou a vinha colheu, a vinha cresceu. Noé colhe a vinha e se embriaga com o fruto daquela colheita. A bênção de Deus enriquece, mas não acrescenta dor. A bênção de Deus não te leva para longe, muito pelo contrário, te mantém em gratidão aos pés de Jesus. Te mantém em gratidão, sabendo quem é que fez. Mas por que nós somos tão volúveis? O Salmo 51, que a gente acabou de ler, fala do segundo rei de Israel, Davi. E a Bíblia vai dizer, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O reinado de Davi foi muito bonito, poderoso, de muitas conquistas. Davi foi um rei cheio de conquista. Mas se alguém dissesse, pastor, me dá um segredo do coração. Não, eu poderia te dar alguns. Primeiro, esse coração quebrantado que Davi tinha. Segundo, esse homem de louvor, esse homem de adoração a Deus. E terceiro, esse homem que dependia do Senhor. A relação entre Deus e Davi era tão bonita, que o dia que Deus percebeu que Davi poderia se afastar, Deus chamou um profeta e disse, vai lá no palácio e avisa Davi para ele não esquecer que foi eu quem tirou ele de trás das malhadas e colocou ele onde ele está. Nós não podemos esquecer. Quem esquece o seu passado fica condenado a repeti-lo. E isso vira um ciclo vicioso. A gente não sai do lugar.
Mas quando você lembra com aprendizado, com algo pedagógico, você cresce, você avança, mas mantém o seu coração no Senhor, sabendo que a nossa vitória vem do Senhor, que foi Ele quem fez, é Ele quem faz. Então o reinado de Davi é um reinado de muitas conquistas, mas sobretudo um reinado marcado por experiências com Deus. São marcas que ele traz, de experiências poderosas com o Senhor, de testemunhos. Davi não vivia daquilo que ele ouvia falar, ele tinha experiências pessoais com Deus. O problema de hoje são igrejas cheias de pessoas sem experiências com o Senhor. Conhece um Deus apenas que ouviu do púlpito, apenas que ouviu de canções, mas não tiveram experiências vivas, transformadoras com o Senhor. Irmãos, quando Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor, que na teologia é chamado de teofania, era o próprio Jesus ali. A vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Jacó foi marcado, o andar de Jacó mudou. A história de Jacó mudou, o nome de Jacó mudou, a experiência que ele teve com Deus transformou a sua vida. Em nome de Jesus, que essa seja a noite em que pessoas tenham experiências poderosas, vivas com o Senhor. E aí sim, quando isso acontecer, você sai daqui andando diferente, falando diferente, com um nome diferente. A gente conhece a história. Jacó é um cara que vem colecionando atrapalhadas. Jacó é um cara que tem que sair do seio da sua família porque erra, porque mente, e aí para não morrer ele escapa. A solidão do deserto, longe de casa, longe da família. E diz a Bíblia que ele deita sobre uma pedra, e ali deitado sobre uma pedra ele tem um sonho de uma escada. Deus estava dando a ele chances, oportunidades. Irmãos, 3 coisas não voltam atrás: uma palavra dita, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida. São oportunidades que Deus nos dá de retomar o caminho, de reavaliar a rota. Dá trabalho, leva mais tempo, mas pelo menos você vai voltar para a rota. Existem coisas que é o GPS, né? Dependendo do lugar, quando você erra uma entrada, ele vai ter que recalcular a rota. E às vezes, para você voltar para a rota, você vai ter que andar uns quilômetros a mais. Pastor, vai ser difícil. Não, difícil é continuar perdido, sem saber para onde vai, sem ter direção de Deus. Jacó foi marcado pelo Senhor. Davi era um homem marcado por experiências com Deus. Você vai ver nas saídas de Davi, quando tinha uma guerra, Davi não ficava ocioso, mas antes de sair, ele consultava o Senhor. Ele dizia: Senhor, essa guerra é para eu sair. E Deus dizia: é. Essa guerra é para eu ir, o Senhor vai me dar o inimigo nas minhas mãos. E Deus confirmava isso. Irmãos, nós precisamos da direção de Deus, porque como ovelha que somos, nós não temos senso de direção. Você não pode achar que tem autonomia sobre tua própria vida. Nós dependemos do Senhor, e não tem nada melhor do que depender de Deus, porque Deus sabe o que você não sabe, Deus vê o que você não vê, Deus conhece o que você não conhece. Então Deus tem a palavra certa para a nossa vida. Quem ouve Deus elimina riscos desnecessários. Mas existem pessoas que parecem que são viciadas em viver na ponta do abismo, no fim da navalha, desnecessariamente. Então esse homem é um homem que tem experiências com o Senhor. Davi tem a sua vida marcada por experiências. Davi foi um homem que conheceu a Deus de verdade. Eu vou repetir: Davi foi um homem que conheceu a Deus de verdade. Ele não perdeu tempo, ele investiu tempo no seu relacionamento com Deus. Hoje pela manhã eu dizia isso aqui: 1 culto, 2 cultos por semana é muito pouco. Esse lugar aqui não é a igreja, é o santuário. A igreja está sentada nessas cadeiras.
Santuário tem hora para abrir e hora para fechar. Igreja não. Igreja é igreja 24 horas, tendo experiências com o Senhor, amando a Deus, louvando o Senhor, vivendo para Ele, com Ele e por Ele. Davi foi um homem que conheceu o Senhor. E como que a gente conhece a Deus? A teologia triunfalista desse tempo vai dizer que você conhece a Deus só vitória. Não, nós conhecemos o Senhor nos nossos acertos e nos nossos erros. Porque ninguém aqui acerta o tempo todo. Ninguém aqui acerta o tempo todo. Nós temos o desejo de acertar, mas o desejo não faz a nossa história. O que faz a nossa história são as nossas escolhas. Então Davi conheceu a Deus nos seus erros e nos seus acertos. Nos seus acertos e nos seus erros. Com os seus acertos, ele conheceu um Deus poderoso, um Deus de livramento. Quantas vezes Saul quis matá-lo e Deus o livrou. Nos seus acertos, ele conheceu um Deus de livramento. Nos seus acertos, ele conheceu um Deus que dava vitória nas batalhas. É muito bom quando a gente vive esse momento. Um momento de triunfo, só que alguém já disse que o sucesso é um terreno minado. Se você não souber lidar com o sucesso, ele envaidece você. Ele enche seu coração de orgulho. Ele tenta dizer para você que você é o que você não é. Ele tenta tirar a glória de Deus, e a glória de Deus não será dividida. Tudo que temos e tudo que somos por conta da bondade, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Existe gente muito melhor que você, que não está experimentando o que você está experimentando. Sabe o que é isso? É a bondade do Senhor. Isso é andar sobre as águas. Isso é viver um milagre de cada dia, queridos. Nos seus acertos, ele conhece um Deus que potencializou a força da pedra que derrubou Golias. Você já parou para pensar quem é Golias e quem é Davi? Golias é um cara de quase 3 metros de altura. Alguém vai dizer que tem até um pouco mais. Golias é um cara bruto, acostumado com pancada, acostumado com embate, treinado para ignorar dor, que tem escudo, que tem armadura. Uma pedra pode derrubar um homem desse? Que pedra foi aquela? Que força foi essa de Davi? Escute bem, a Bíblia não diz, mas eu me permito imaginar que quando a funda sai da mão de Davi, é Deus que dá velocidade, é Deus que potencializa a força daquela pedra. Haja vista que enquanto aquele menino está rodando a funda, o gigante está dizendo: eu agora virei cachorro para você vir com uma pedrinha, lança logo esse negócio. Mas Deus deu velocidade à pedra. Ei, querido, não despreze o que Deus colocou na tua mão. Gire essa funda, porque quando a pedra sair da tua mão, Deus vai potencializar a força dessa pedra. Oh glória! Haja vista que Davi não disse: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti com uma funda. Não foi essa a palavra que saiu da boca de Davi. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu tenho habilidade com esse negócio. Ei, Davi, guarda suas habilidades para outra hora. Essa noite é noite de milagre. E milagre não é homem que faz, é Deus que faz através do homem. A palavra de Davi não é: ei, você vem a mim com espada, mas eu vou a ti com essa pedra aqui que é poderosa. E olha que eu tenho habilidade com ela, hein? Não, não é essa a palavra. Davi está girando e está dizendo: ô gigantão, cabeçudo, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ô Golias, você está desafiando o exército do Deus vivo, e você está desprezando essa pequena pedra. Mas deixa eu falar uma coisa: enquanto ela está na minha mão é uma coisa, quando ela sai da minha mão, ela entra na velocidade de Deus. O meu Deus vai te jogar no chão, vai te derrubar. Quando essa pedra sair da minha funda, o meu Deus vai potencializar esse negócio. E você já conhece o final da história. Nos acertos, Davi descobre um Deus que potencializa as nossas armas. Nos acertos, Davi conhece a um Deus
que é bom e que tem prazer em dar vitória. No Salmo 40, Davi testemunha dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco. Deus é o Deus que tira de charco, que tira de lama, que tira de cova, que tira de buraco. Tirou-me e pôs os meus pés firmados sobre uma rocha. Colocou um novo cântico na minha boca. Quem sabe você entrou aqui lamentando hoje, mas Deus é poderoso para pôr um novo cântico nos teus lábios. Deus é poderoso para dar uma dança nova nos teus pés. Aleluia! No Salmo 37, versículo 5, Davi continua testemunhando. E a palavra de Davi gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa noite de domingo. Um dia eu fui adolescente, depois eu fui jovem, nessa história toda com Deus, tá? Depois eu fui amadurecendo, hoje sou velho, mas em toda a minha trajetória, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Onde é que Davi ouviu isso, gente? Experiências vividas. Paulo escreve dizendo assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprender a contentar ali significa aprender por experiência. Quantas pessoas entraram aqui e precisam ser honestas consigo mesmo, dizendo: eu preciso, pastor, de uma experiência com Deus para mudar a minha história. Longe de mim negligenciar o estudo acadêmico, os livros, mas nada substitui uma experiência com Deus, uma experiência poderosa com Deus. Haja vista que na Bíblia tem muita gente indouto, simples, que viveram coisas extraordinárias. Pedro era só um pescador, Amós era só um boiadeiro, Eliseu estava lá cuidando de uma junta de boi. Mas tiveram todos uma experiência transformadora com o Senhor, uma experiência poderosa com Deus. Davi conheceu a Deus de verdade, mas ele não conheceu a Deus só nos seus acertos, ele conheceu o Senhor também nos seus erros. É isso que eu falei. Nós não conhecemos a Deus apenas nos nossos acertos, mas também nos nossos erros. Se nos seus acertos ele conheceu um Deus que dá vitória, se nos seus acertos ele conheceu um Deus que potencializa a pedra que sai da sua funda, nos seus erros ele conheceu um Deus perdoador, um Deus amoroso, um Deus que trata o pecado com severidade, mas o pecador com misericórdia. Ele precisou conhecer esse Deus, ele precisou ter um encontro. Quando me converti, eu não ouvia falar muito desse Deus, não desse de misericórdia. Eu ouvia falar muito de um Deus severo, que parece que todo dia acorda de mau humor, com uma vara na mão, procurando alguém que erre para ele castigar. E aí as pessoas aprenderam a ter mais medo de Deus do que desejo por Ele. Davi conheceu a Deus nos seus erros. No trono, no palácio, ele comete adultério. Se torna um mentor intelectual do assassinato do marido da mulher. Há todo um esquema, há tudo preparado, até que Deus, por amor a Davi, manda um profeta no palácio. Deus sempre envia um profeta. Não tem como os Davi se esconderem. Deus sempre envia um profeta. Natã vai diante de Davi e o confronta. Conta uma historinha para Davi. Davi, precipitado, sentencia a própria história. E o profeta diz: esse cara é você. E o que Davi faz? Salmo 51 que a gente leu. Davi se dobra, Davi se rende, e ele diz: Senhor, os meus ossos estão quebrados, eu perdi a alegria de salvação, eu estou no chão, Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim, em pecado me concebeu minha mãe. É um Davi quebrantado, é um Davi vazio, é um Davi humilhado, mas que está prestes a ser levantado
pela mão amorosa, misericordiosa do Senhor. Deus sempre envia um profeta. Nos seus erros, Ele conhece um Deus perdoador, amoroso, que trata o pecado com severidade, mas o pecador com misericórdia, oferecendo-lhe oportunidade de mudança. Não está na Bíblia, mas se aplica aquilo que a gente costuma ouvir das pessoas. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus é que levanta o homem, mas o desejo de se levantar também é do homem. O menino está lá no chiqueiro, sujo, fétido, podendo estar na casa do pai, comendo pão, e lá dentro a ficha cai, e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? A decisão de cair foi dele. Foi ele que disse: pai, me dá o que é meu, eu vou embora, um abraço, não quero ficar aqui. E o lindo é que o pai é tão amoroso, o pai tem um coração tão voluntário, que ele nos dá o direito, inclusive, de não querer estar com ele. Eu já vi casos de pessoas que serviam a demônios, e o dia que falou: vou embora, os demônios disseram: te mato. Deus não. Deus quer que estejamos com Ele voluntariamente, não por imposição. Por isso salvação é individual. Por isso salvação é individual. Deus envia um profeta, e esse profeta o confronta. Deus dá a oportunidade dele se levantar, dele voltar. Eu preciso dizer para você, parar um pouco aqui na mensagem, abrir um parênteses, dizer para você aquilo que já foi dito aqui pelo pastor João Batista. Aliás, pelo Espírito Santo, através do pastor. A porta de volta está aberta. Um dia Deus vai selar a porta da arca, mas hoje ela ainda está aberta. Os Noés não vão te pegar pelas mãos e te empurrar. Eles apenas usam momentos como esse num culto para dizer para você, voluntariamente, entre na arca. Talvez a arca não seja um dos lugares mais confortáveis. Imagina juntar toda espécie de animal dentro de uma embarcação e ter que ficar ali dentro. Mas mesmo sendo desconfortável, ainda é o lugar de salvação. Lá fora só águas de destruição, morte, choro e lamento. Davi ouve a voz da humildade, porque quando o profeta o confronta, ele não mente para si mesmo. Irmãos, o primeiro passo para mudar é não mentir para si mesmo. Mas ele diz: eu pequei contra o Senhor, eu errei. Irmão, você acha que Deus me conhece com esse terno? Essa linda roupa que você escolheu para estar aqui hoje? Deus nos conhece nu. Antes da palavra chegar à boca, o Senhor já conhece. Eu posso encenar aqui em cima dessa plataforma, enganar uma meia dúzia de gente, mas Deus sabe quem eu sou. Eu posso usar tom de voz, retórica, histórias para te fazer rir ou chorar, mas Deus conhece a verdade de cada um de nós. Ele conhece o escondido, o oculto. Então Davi diz: Senhor, eu errei mesmo, vacilei, pequei. Segunda voz é a voz da alma. Ele diz: eu estou triste. Demonstrou sensibilidade. O problema é quando já não dói mais e o pecado vira de estimação. A gente já não sente mais o incômodo do pecado. Quando você vai ler o Salmo, o versículo de número 8, Davi diz: eu estou triste, os meus ossos estão quebrados, Senhor. Aquela guerra não mexeu no bolso de Davi. Ele não perdeu dinheiro, ele não perdeu reinado, ele não perdeu coroa, ele não perdeu honra, ele não perdeu visibilidade. Mas a preocupação dele era com o risco de perder a presença de Deus. Então ele diz: Senhor, eu estou triste. Isso é a voz da alma. Sensibilidade nos permite sentir o que Deus está sentindo em relação ao nosso pecado. Eu vou repetir: a sensibilidade nos permite sentir o que Deus está sentindo em relação ao nosso pecado. Entristece o coração de Deus. O problema é quando o homem já não sente mais a dor do pecado, e o pecado vira pecado de estimação. Está tudo certo. Ele lida com o pecado como se o pecado não fosse pecado. Terceira voz que ele ouve é a voz do Espírito.
Ele não perdeu o reino, não perdeu riqueza, não perdeu vida. Parecia estar tudo certo. Ainda assim ele ora, se quebranta, não pedindo pelo reino, não pedindo riquezas, mas ele diz: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, se o teu espírito não estiver em mim, o palácio não faz sentido. Se a tua presença não estiver em mim, as honrarias do palácio não faz sentido. As vestes reais não faz sentido. Aliás, nada mais vai fazer sentido. Então, não retire de mim o teu espírito. Jesus traz uma palavra dura um dia, porque a preocupação de Jesus nunca foi popularidade. Jesus não era um político. Jesus era o verbo vivo, a palavra viva de Deus na terra. Ele não veio fundar um partido político. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio estabelecer um reino. E nesse reino, as coisas não são transformadas para que pessoas aceitem. É o reino que transforma as pessoas para que elas sejam aceitas no próprio reino. Então Jesus prega duro, e diz a Bíblia que alguns vão saindo, comentando um com as outras: que discurso duro é esse? Quem é que pode ouvir esse negócio? Os discípulos estão lá. Aí Jesus pergunta: e vocês? Vocês também querem me abandonar? Por que não aproveitam a oportunidade? Por que vocês não caem fora logo? Aí Pedro levanta a mão, diga: Senhor, não faz isso com a gente não. Para quem iremos nós? Só o Senhor tens a palavra de vida eterna. É isso que Davi está dizendo: não retires de mim o teu espírito, Senhor. Nada mais faz sentido. Você pode dizer: pastor, que homem é esse, segundo o coração de Deus, que comete adultério, mentor intelectual de um assassinato, manipulação? Que homem é esse, segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus não é um homem que não erra, não é uma mulher que não erra, mas é uma pessoa que, quando erra, assume o seu erro, se quebranta, se arrepende, deixa o pecado e busca a misericórdia de Deus. O perdão de Deus tem a ver com arrependimento, confissão e abandono do erro. E aí eu termino dizendo para você o seguinte: se não aceitarmos Jesus como nosso advogado, um dia teremos que encontrá-lo como nosso juiz. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembrem-se que há um advogado justo, e o nome dele é Jesus Cristo. Aceite Jesus como teu advogado hoje. Aceite Jesus como Senhor da tua vida. Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou pedir que ninguém saia agora. E eu preciso só lembrar uma coisa, para que ninguém confunda: essa reunião não é uma reunião social, não é um ponto de encontro. Isso aqui é um culto ao Deus vivo. E a igreja não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo, porque no seio dela tem o poder transformador do Espírito Santo. Então a gente não pode estar aqui e cantar músicas por entretenimento, ouvir uma palavra motivacional, ir embora para casa e nada acontecer. Se você está aqui hoje, é um plano de Deus você está aqui, e você precisa entender que plano é esse. Talvez seja a noite de você ter uma experiência com Deus, e talvez pela primeira vez na vida entregar tudo ao Senhor, a sua vida. Quem sabe você, como eu, se identifica mais com Davi quebrantado do que com Davi que vence gigantes. Vez ou outra vamos vencer gigantes, mas muitas vezes nós precisamos estarmos quebrantados. E Deus permite, eu vou repetir, eu termino como comecei. Deus permite
que circunstâncias da vida nos quebrem. Só que alguns são adeptos da filosofia, nós capota, mas não breca. E Deus te trouxe aqui para dizer: breca, para agora onde você está e se renda aos pés de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e você que está aqui, que quer entregar a sua vida para Cristo, ninguém vai te constranger a nada. Você vai sair do teu lugar e vai vir na frente do altar.